Olá pessoal, tudo bem? Esse aqui vai ser mais sucinto. É, Sananda nos diz nas cartas, Jesus, uma passagem muito bonitinha, que ele fala assim, da consciência, desses conhecimentos que moldam a gente, o nosso caráter, as nossas escolhas e as nossas decisões. Que apenas a consciência, apenas a evolução da nossa consciência espiritual trará para nós a nossa consciência, a evolução da nossa consciência mental e igualmente da nossa consciência física, de tudo aquilo que a gente experiencia do ponto de vista da matéria. Legal. E aí ele nos traz o entendimento, a reflexão de que assim, parece que o mundo piorou. Mas a gente consegue observar que desde que ele esteve na Terra 2000 anos atrás, os avanços morais que tivemos, entende? Claro que tem algumas coisas que estão meio assim, meio tortinha, meio nananã, tudo bem. Mas houve um avanço moral, um avanço, uma inclinação. A humanidade está mais inclinada a um amor fraterno e à compaixão. Quando a gente fala desse amor fraterno, a gente está falando daquele amor, a gente está falando daquilo que é materializado através do gesto, da delicadeza, da gentileza. Aquilo que se diz que, poxa, eu não preciso sentir amor por você para ser gentil com você. Você recorrentemente não sorri para estranhos na rua quando você vai no mercado? Ah, oi, tudo bem? Ah, isso é uma gentileza. Isso é um gesto fraterno. Isso é um jeito bacana, leve, delicado de você emanar boas vibrações para aquela pessoa. Tem pessoas que não agem como você. Tem pessoas que são mais rudes. Tem pessoas que são mais grosseiras no trato. Ah, tá bom. Não dá um bom dia, não dá um oi, não fala nada, não tá interessado em nada, só tá interessado em ser grosseiro, só sabe isso. Isso é tudo que ele conhece. Essa é a consciência que ele possui. Ele passou por processos na vida dele que o fez se envolver dessa consciência grosseira e virulenta, porque a grosseria adoece o outro, a grosseria agride, fere o outro energeticamente. Espíritos muito elevados, muito sensíveis, quando recebem uma fala mais grosseira ou um trato rude, aquilo chega para eles como um soco no peito, como uma facada. Ele sofre, é violento. A energia atua sobre o outro. A energia causa sensações, porque a energia é muito mais palpável do que a gente pode conceber. Encarnado na Terra, materializado e muitas vezes no esquecimento. Então, com uma palavra gentil e doce, é como se a energia daquele que emana abraçasse aquele que recebe e envolve numa onda de um profundo amor, uma profunda gentileza e às vezes um oi, um sorriso, um olhar fraterno, carinhoso atuará sobre aquele que recebe como um beijo fraterno, como um afago e muitas vezes como um socorro num momento de desespero. Por quê? Muitas vezes a gente tem as nossas interações ali rápidas, comerciais. Ah, oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Compra aqui, passa ali, não sei quanto que deu, né? Aquela coisa objetiva. Mas muitas vezes esses irmãos, essas pessoas que trabalham intermediando a relação da rotina social com a gente, muitas dessas pessoas passam por processos mentais, por processos emocionais de profunda dor, de profundo desamor, dificuldades em casa, pessoas que estão trabalhando horas por dia sem querer, querendo mudar de vida, pedindo a Deus uma oportunidade, um caminho, sofrendo, chorando, às vezes antes de ir para o trabalho chorou 30 minutos, no intervalo para o almoço chorou mais 30 minutos, e antes de ir para casa vai chorar mais 30 minutos para a esposa e para os filhos não verem ele ou ela naquela situação. Porque a mãe, o pai, tem que passar força para sua família. Se a mãe e o pai estão em desespero, o que dirá os filhos? Que estado, que nível que não vão estar?
a mãe e o pai, essa harmonia dentro do lar, ou o pai com o pai, a mãe com a mãe, eles determinam a energia e o padrão consciencial do seu lar. E de maneira mais expandida do bairro, da cidade, do ambiente onde eles estão. Por isso que se diz que isso que a gente vê, essa psicose que a gente vê ao nosso redor, nasce primeiro dentro dos lares, dentro de casa. Porque a violência que se estabelece no lar é a violência que a gente vai reverberar nas nossas vidas cotidianas. Entende? A hostilidade, a grosseria, a traição, a perfídia, a dissimulação, a fofocaiada, a maledicência do tio, da tia. Ué, se eu fofoco do meu tio, da minha tia, que eu digo que eu amo, o que eu não vou fazer com o outro que eu nem sei quem é? Então, um gesto, né? Quando se fala de um amor fraternal, se fala numa primeira instância, num amor que se dá por meio do gesto. Um gesto gentil, um sorriso. O sorriso é o primeiro ato de caridade que a gente deve ter com todos no nosso dia a dia. Madre Teresa nos diz, quanto mais nos custa, mais vale. Porque a gente sabe que muitas vezes acordar, ainda mais quando você vai tomando a consciência do ambiente onde você está aqui na Terra. Muitas vezes pode ser desafiador sorrir. Muitas vezes pode ser desafiador você se controlar para você amparar o outro. Negligenciar às vezes a si mesmo, porque você está mais consciente. Como você está mais consciente, você deve sim ter mais equilíbrio. Porque você é mais consciente. Você sabe que é passageiro, você sabe que faz parte. Se quem veio, encarnou na Terra para trabalhar para Deus, para ajudar os irmãos na inconsciência total, tão zururu, que dirá os outros. Então tem que encontrar um eixo, tem que se equilibrar. Porque se quem veio trabalhar, quem está a serviço, está fora de si, que dirá o resto da humanidade, que jeito que não estará. Então, necessário cada um assumir o seu posto na Terra e viver de maneira mais equilibrada quanto possível. Porque você veio, muitos vieram para amparar e não para serem amparados. Amparados serão por Deus, por Sananda, que é Jesus, pelos espíritos benfeitores ao redor. Esse será o seu amparo, porque na vida, no dia a dia, no cotidiano, você veio para servir e não para ser servido. E os resultados, os frutos dessa sua conduta serão colhidos provavelmente muito mais no futuro do que agora. A soma total daquilo que você veio fazer, desses frutos, você só vai conceber no futuro. E a gente aqui fala de um futuro espiritual, no pós-vida, na vida após a vida. E aí você vai chegar a encontrar a soma dos sorrisos que você deu, dos bons dias, do abraço, da gentileza, do seu silêncio. Quando você engole o ego, quando você é humilhado, você engole o seu ego, respira fundo, em vez de amaldiçoar o irmão com o pensamento, você deseja que Deus o ame ainda mais, para que ele perceba, para que ele receba esse amor de Deus. Você fala, Senhor, que ele se torne consciente do quanto você o ama. Porque quando a gente sabe que a gente é amado, difícil continuar odiando. Difícil. Muito do que a gente observa na Terra, desses desequilíbrios, são dessa humanidade carente. Porque é consciente, ainda que inconscientemente, dos seus crimes. Como que eu posso amar a mim mesmo? Quem vai me amar? Muito dessa reatividade impulsiva que a gente vive aqui, reativa, radioativa, que a gente vivencia, é proveniente disso, dessa consciência inconsciente, do buraco que a gente saiu. Nós somos os seres do umbral encarnado. Entendeu? Nós somos os seres do umbral encarnado. Tenha isso em mente. É melhor aceitar logo. Ah, porque eu não quero aceitar, meu amigo.
é melhor aceitar logo e trabalhar para se tornar amanhã os seres das altíssimas dimensões, das paisagens, das dimensões paradisíacas do astral superior, encarnado num futuro. Então, o amor fraternal, ele é claro, ele é acompanhado do gesto e do sentimento. Não tenha dúvida disso. O gesto, um sentimento recorrente, contínuo, constante, ininterrupto de amor. Amor vivo pelo outro. Mas até que se adquira, às vezes, o sentimento e a verdadeira emoção, a verdadeira visão, a verdadeira consciência de que todos somos um, até que se perceba, se absorva, se pratique isso, se entenda, você pratica. Você não vai esperar sentir para praticar, é o oposto. Você vai praticar mesmo sem sentir, para que o sentimento venha e confiando e entregando e liberando com leveza, confiando e acreditando na fonte, mas em si mesmo, que você é merecedor de viver numa pátria melhor, num lugar mais equilibrado, aqui na Terra, que você pode ser o agente. Não fique esperando, porque a entidade Zezinha de tal não me disse. Não interessa. Faça. Todo mundo é agente de Deus ou das trevas. O meio termo não existe. Se você está no meio termo, provavelmente você está servindo as trevas. É quase certo. Então não existe meio termo. Então busque nesse exercitar o amor fraterno, mesmo sem sentir, agindo, mas querendo sentir. Essa é a diferença. Querer sentir. Mesmo que você fique 5 anos sorrindo, sendo simpático, não sei o quê, e pra você se sinta até hipócrita muitas vezes mal, porque, poxa, eu tô fazendo, mas eu não sinto. Não liga. Permaneça fazendo. Siga fazendo. Porque você achará que nada está acontecendo. Isso não é verdade. É o absoluto oposto. Porque desde o momento em que você se permite fazer mesmo sem sentir, isso já mostra que a sua consciência já está sendo reprogramada pela fonte. Isso já mostra que a fonte está 100% dentro de você. O incômodo que você sente com a hipocrisia que você observa em si mesmo, porque você está fazendo, mas você não sente, você sente que você está sendo dissimulado, falso, mas não é. Tem casos que é sim, mas tem muitos casos que não é. Esse incômodo, porque você queria sentir, não sente, mas está fazendo apesar disso, já mostra o quanto Deus já está atuante em você e você nele. Porque quem que quer ser falso? Quem que quer ser dissimulado? Você quer sorrir, você quer que esse sorriso seja sincero. Você quer que através do sorriso, da imagem do sorriso, reverbere, chegue ao outro as emanações de amor e de um amor sutil e elevado que você quer experimentar. E pode ser que não esteja experimentando, ou você acha que não está experimentando. Então, mesmo que seja custoso, né? Principalmente para aqueles casos, a gente sabe bem, dos nossos desafetos. Se esforce um pouquinho. Mas foi e não consegui. Não tem problema. Vou falar uma coisa que uma amiga minha falou uma vez. Tem alguém, às vezes, dentro de casa, que os inimigos estão dentro da nossa casa. E você, pensei, vou tratar fulano bem, não conseguiu. A minha amiga um dia falou assim pra mim, sabe? Falou assim, Mi, sabe o que pode fazer? Volta lá e fala, fulano, você desculpa, eu não sei se você percebeu tudo, mas eu senti que não foi legal o jeito que eu falei com você. Tá tudo bem, tá? Não sei o que, você desculpa, eu tava aqui, entrei aqui num circuito, tava voado e acabei sendo rude com você. Olha que simples. Um jeito simples de você corrigir uma atitude equivocada, um jeito bacana de você corrigir um equívoco seu, rápido, pontual e amoroso. Sincero.
Porque você realmente não queria agir assim. Você queria agir bem. Só que quando você olhou para fulano, que é seu inimigo do passado, você teve vontade de agredir ele. Tudo bem! Acontece. Você não vai se desestimular por conta disso. Você se corrige o quanto antes. Ah, fulano, desculpa. Ah, mas eu não quero pedir desculpa sempre, porque se eu for pedir desculpa toda hora, eu vou pedir desculpa pra ele o dia inteiro, porque a gente realmente não se dá. Tudo bem. Se corrija verbalmente, reconhecendo quando você sentir que é o momento, e busque oferecer ações para ele. Porque realmente existem pessoas do nosso convívio que são difíceis da gente lidar. A gente sabe disso. Tem pessoas que o trato é desafiador, excessivamente desafiador. E que nem o diálogo é possível. Porque a pessoa tem a mente tão distorcida, a pessoa é tão doente, que tudo que você fala ela distorce. Tudo que você fala ela vai arrumar uma brecha para arrumar uma briga com você. Vai arrumar uma brecha para te ferir. Vai arrumar uma brecha para te ferir naquilo que te é mais valoroso. Principalmente se ela percebe que você está buscando evoluir. Ela vai buscar te ferir para mostrar que você não é tão evoluído assim. Vai tentar te testar. Então, tem pessoas que você convive dentro da sua casa, ou mesmo que não seja em casa, mas na sua família, no seu seio familiar, no trabalho, que você quererá agir de maneira nobre o máximo do tempo, mas te será custoso, até que você engate no hábito, te será custoso a conduta. Porque você sequer pode se aproximar da pessoa porque a pessoa é radioativa. Mas não significa que você não pode se aproximar da pessoa, que você não pode estar ali num comportamento mental e energético de dissolução das amarras que ligam um ao outro. Da higienização dos cordões fluídicos que te ligam a ele. E você perceberá que você no seu serviço ali trabalhando, Senhor, abençoa fulano. Ou, melhor, agradece, mesmo que seja mentira, mesmo que não seja ainda uma verdade que você viva. Senhor, obrigada por você ter me colocado aqui, podendo me resolver com esse irmão. Senhor, obrigada por ter me colocado nessa família, podendo ter a graça de me resolver com meu irmão. Senhor, obrigada por estar me ajudando a me resolver com meu irmão. Mesmo que você ainda não esteja vendo mudança, tem muito que acontece que você não vê. Não significa que não está acontecendo. Você não está percebendo, porque você não enxerga, de que maneira as emanações mentais e energéticas, emocionais que você emana para ele quando você pensa nele, porque pensar é agir, você não percebe, não concebe de que maneira aquilo está o envolvendo e afetando, quebrantando aquele coração e aquela mente doente. E, inclusive, quebrantando e sutilizando, amansando as companhias em consórcio com aquele irmão. Porque quando você é tripudiado dentro de casa, ou no serviço, ou na igreja, onde quer que seja, você não está sendo tripudiado só por uma pessoa. Mesmo que seja só um no serviço, só um no emprego. Não. É sempre por muitas. Às vezes 3, às vezes 10, às vezes 20, às vezes inúmeros. Você não tem ideia. Porque se você foi um espírito muito complicado, às vezes você está sendo torturado ali mentalmente por inimigos do seu passado. Hoje você é uma pessoa melhorzinha da cabeça. Mas até 5 vidas atrás, 10, 20, 30, 50, 100, 500 vidas atrás, você era um ditador, um tirano, um maluco da cabeça, cruel. Então hoje você olha para si mesmo e você fala, que mal que eu faço para alguém. Hoje você não faz nada mesmo, amém. Mas deveremos pagar até o último ceitil de tudo que tenhamos feito. Não tem o que fazer. E a gente paga ou a gente amortece o peso das nossas dívidas com boas condutas. Por isso que muitas pessoas encaram como médium, como médico, como enfermeiro, para trabalhar como enfermeiro, para trabalhar na justiça, como advogado, como promotor. Às vezes a pessoa está ali como um promotor e é uma pessoa super complicada. Mas através daquele trabalho que ela deve levar à justiça, ela está corrigindo os seus débitos do passado de profunda injustiça.
e podendo se corrigir também por meio daquilo que ela estuda e por meio daquilo que ela professa no tribunal, as suas imperfeições, a todas as suas condutas de traição, de dissimulação. Às vezes a pessoa amargou tanto outras vidas que hoje encarna como doceiro, como doceira, levando doçura para as pessoas, e muitos dos clientes que ela atende, ela não sabe, às vezes foram pessoas que ela se indispôs profundamente, e por meio de um trabalho de vender doce, olha só como a gente não sabe das coisas, ela tá ali adoçando, levando um momento de maior satisfação para, às vezes, inclusive, não somente, mas inclusive pessoas que ela fez muito mal. E por meio da comida, a gente magnetiza com a nossa energia os átomos, as partículas ali do alimento, e a gente sutiliza, a gente eleva e a gente impregna de amor, impregna de cura. E quando a pessoa come, ela se sente bem, ela ganha um ânimo, ela sofre um salto no ânimo dela. Ânimo, energia de viver, ela se sente mais alegre, se sente mais encorajada. E ela vai pra vida e manda ver. E se eu impregno cozinhando com raiva, com mágoa, com ódio, eu tô impregnando as partículas da comida com esse tipo de sentimento, com esse tipo de emoção. Quando a pessoa come, ela passa mal. Ela tem uma indigestão, ela vomita. E dependendo do quanto a pessoa magnetiza aquilo, ela pode até adoecer. Isso é uma maldição, isso é uma macumba. Isso é uma macumba pior do que você despachar a galinha na encruzilhada. Você está cozinhando com ódio, vai receber uma pessoa que você não suporta, e você está cozinhando com um mau sentimento, um mau coração para a pessoa come aquilo, faz um mal para ela. E não só faz mal, aquilo em afinidade com as energias, se for uma pessoa ruim que vai receber o alimento, em afinidade com as energias daquele ser, aquilo vai potencializar aquilo que ele comer, vai fortalecer mais as suas paixões, a sua ira e a sua raiva por você, inclusive, mas não somente. E você responde também, como não, por ter envenenado o irmão, por ter dado ao irmão um alimento, um alimento para ele ingerir, que potencializou a sua ira, a sua raiva, acabou fazendo com que ele tivesse escolhas mais erradas do que ele já faria sem a sua ajuda, por meio de um alimento doentio, amargo que você deu a ele porque você o odiava, porque você não pôde, não conseguiu, não controlou os seus maus instintos. E sem você saber, sem perceber, você impregnou a sua comida de energias mórbidas e deletérias e deu para ele comer. Você o envenenou. E aquilo ganhou força nas vibrações que a pessoa já tinha, que era baixa, e a pessoa acabou sendo, às vezes, até mais grosseira com você e grosseira com o outro. Então, tudo isso a gente tem que ter essa lucidez. Tudo isso a gente tem que ter essa consciência. Porque se a gente não evoluir a nossa consciência espiritual sobre a verdade, sobre as energias, sobre como tudo isso acontece, a gente não vai conseguir mudar a nossa mente. Porque mesmo que eu tenha uma mente equivocada, se eu sei que o fato de eu cozinhar com raiva, eu tô ali envenenando as pessoas que vão comer da minha comida, eu vou buscar me corrigir ao máximo para não fazer isso. Ou até mesmo falar, fulana, você cozinha hoje, vou limpar a casa. E em vez de cozinhar, você vai limpar a casa. Você vai deixar uma outra pessoa fazer a comida. Porque você sabe que você não tá bem, você não tá conseguindo se equilibrar, e você não vai mexer na comida. Você não vou mexer não. Fulano, faz você, né? Cozinha pra gente, pô, é o que você come, é sagrado. Traz força e energia pro seu corpo físico. Como que você vai fazer com má vontade ou com preguiça? E mesmo que você esteja, não tô falando que é pecado, não. Se tiver, acontece, tá com preguiça, tá indisposto, normal. Eu tô falando que você tem que buscar não se entregar para esse sentimento. É isso que eu tô falando. Melhor não fazer. Se for fazer assim, é melhor não fazer. Entendeu? Uma coisa é um dia, tudo bem, mas um dia conta, lógico. Mas imagina se você é uma pessoa que vive vibrando e irradiando nessa frequência. É complicado. Então, quando a gente fala desse amor fraternal, quando a gente fala dessas energias sutis, quando a gente fala desse gesto, a gente está falando de delicadeza mesmo, de gentileza.
de um sorriso simples. Então, mesmo que seja apenas você indo na farmácia, nessas relações rápidas, bem curtinhas, comerciais que a gente tem com o cobrador, com o padeiro, com todo mundo, uma gentileza, um sorriso, uma piadinha que você conta, você leva o ânimo daquele irmão, que pode ser que tivesse muito mal por conta da família, mas você o envolveu com aquele sorriso, ou sem sorrir. Às vezes você não gosta de sorrir, você não é muito de sorrir, você o envolveu numa emanação visual de profundo amor, de profunda mansidão, docilidade, afabilidade, só com o olhar. Você não falou nada, você não gosta de conversar, você é tímido, ou você é mudo, e você olhou para ele e, gentilmente, aquilo para ele teve um impacto naquele instante, talvez até mesmo dependendo da potência do amor e da energia que você lançou a ele, dependendo da potência, teve o potencial de elevar todo o seu dia. Ah, como assim? Já aconteceu de gente que você nunca conheceu na sua vida xingar você no meio da rua? Ah, tem que ser uma bobeira. Mas aquilo te atormenta o resto do dia. Se isso acontece quando é ruim, eu posso encontrar uma pessoa no meu dia, ter um contato rápido com ela de 5 minutos, mas ser tão saudável que aquilo me vitalizou, aquilo potencializou, animou ainda mais a minha energia vital, a minha vitalidade, o meu ânimo, e eu pude ter um dia infinitamente melhor do que o que eu teria se eu não tivesse tido contato com aquela pessoa. Se isso vale para o mal, isso também vale para o bem. Entende isso? Então, tem muito mais valor a forma como a gente trata os nossos irmãos do que a gente pensa. Um contato que eu tenho com o irmão no mercado já estabelece uma conexão fluídica com ele. Já está conectado. E mesmo que demore muitas vidas, eu vou ter que encontrar esse cara no plano astral ou em outras vidas, entendeu? E em algum momento, numa relação também rápida, reparar aquela falta que eu tive com ele. Ou que ele teve comigo. Porque ninguém sai do mundo com pendência, entende? Se você tem pendência, você vai precisar resolver. Ou aqui, ou do lado de lá, tá? E a outra coisa que eu gostaria de falar com vocês rapidamente é a questão da compaixão. O que é, né, gente, a compaixão que se fala? A compaixão, que é esse sentimento que Jesus diz que a humanidade está cada vez mais inclinada a ter desde quando ele veio, é um sentimento de compreensão. Você compreender nas sutilezas, nas minúcias, o que levou aquela pessoa a adotar determinadas escolhas para a sua vida, como você também compreender de maneira emocional e mental, racional, o porquê daquela dor. Você entende o porquê a pessoa sofre? Entende? Para além do véu, para além da consciência visível, para além, muito para além. Você observa aquela pessoa com os olhos sutilizados e você olha e você vê aquela pessoa passando por aquilo e você já não a julga. A compaixão, ela deve vir necessariamente acompanhada do não julgamento. Você não julga, você entende. Você olha e você tá vendo que fulano tá sofrendo dentro de casa, porque fulano, sei lá, a avó tá sofrendo maus tratos. É horrível isso, eu repudio isso grosseiramente, profundamente. Aí você entende que a pessoa sofre, por exemplo, uma situação como essa. Ou, não vamos radicalizar, ou às vezes a pessoa está passando por dificuldades mesmo na vida, não só financeira, vamos expandir isso. Às vezes ela se sente um estudante que se sente incapaz na escola, enfim, não importa os motivos que sejam. Você entende o porquê que a pessoa sofre, entende? Você pensa, eu percebo que você está sofrendo por isso, mas o seu olhar para aquela situação transcende a situação. Mas não é um olhar acompanhado de julgamento. Por exemplo, eu estou vendo aqui um homem que sofre um relacionamento abusivo com a mulher. A mulher é abusiva com o cara.
tortura ele porque sabe que ele tem um coração sensível, que ele às vezes é um homem um pouquinho frouxo e ela se abusa dele. Eu julgar é eu dizer, nossa, esse cara tá sofrendo isso, provavelmente ele batia nela na outra vida. Provavelmente vai saber o que ele fez pra ela. Pode ser que seja verdade essa sua suposição, mas não deixa de ser um julgamento, porque ele cai num processo de dessensibilização, que é cada um sabe de si, sabe? E sim, mas a gente não deve ter esse olhar carregado de julgamento. É você entender que, eu entendo que você está sofrendo, porque não é legal passar por isso. Eu me sentiria muito mal de estar com uma pessoa que me humilha, que me rebaixa. Só que tem uma questão da compaixão, que além da ausência do julgamento, ela deve vir necessariamente acompanhada com a ausência do julgamento, que é a vontade que te dá de você ser útil para a pessoa, para ajudar a pessoa a sair daquele contexto, que é o que a gente chama de piedade. Você olha para uma pessoa, você se sensibiliza com a dor dela, te chega no íntimo, porque você pensa, nossa, e se fosse eu passando por isso? E se fosse alguém que eu amo? Eu nunca vi esse cara, mas que horror o que essa mulher faz com ele, por exemplo. Isso não se faz. E você se sensibiliza fortemente com isso. E você compreende que sim, talvez ele esteja passando por isso por uma questão expiatória. Mas expiação ou não, ninguém deveria passar por esse tipo de coisa. E você busca, dentro daquilo que você pode, amenizar o impacto daquilo para ele. Então, se às vezes é um cara que trabalha com você, você vai buscar levar ensinamentos homeopáticos para ele sobre coisas melhores, sobre uma vida melhor. Às vezes é um tipo de conexão que ele não precisaria estar tendo. Nem sempre é expiatório. Às vezes é autoimposto, por conta que a humanidade daqui se odeia. Às vezes é expiatório e ele não vai conseguir se desvencilhar dessa mulher. Às vezes esse casal está condenado, entre aspas, a estar juntos para resolver isso. E através desse cara, ele deve tentar, em se equilibrando, se harmonizando, compreender também essa mulher. Porque sim, pode ser que sejam inimigos do passado. Talvez ele tenha feito muito mal para ela. E ele vai buscar entender isso e buscar aliviar a situação. Eu não estou aqui dizendo e fazendo aqui uma apologia a você ficar com uma pessoa que é má para você. Não é isso. E eu nem poderia falar isso. A única pessoa que pode te confirmar essas coisas é Deus. É Deus. E acredite, ele não quer te ver sofrendo. E se você levar a consciência para ele, pode ser que ele te encoraje a tentar um pouco. Filho, insista um pouco mais nesse relacionamento. Porque pode ser que lá na frente vocês se resolvam e vocês decidam terminar como amigos. Ou pode ser que vocês se resolvam tanto que vocês vão até o final da encarnação de vocês como amantes, apaixonados, aquela coisa linda. E as pessoas em volta olharam e falaram, nossa, quem diria que a Maria com o Cláudio iam estar bem, gente. Ela torturava ele, agora ela é mansa, é gentil. O que esse homem fez com ela? Ele era um frouxo. Agora ele tá ali do lado dela com essa força. Caramba, como que pode isso? Né? Então, tudo isso acontece. E às vezes, Deus vai dizer quando for algo imposto, ele vai sinalizar para você e vai buscar te encorajar a sair disso. Filho, sai disso, pelo amor de Deus. Você não deveria estar passando por isso. Você está passando por isso porque você quer passar. E como Deus vai te estimular? Colocando no seu caminho pessoas, homens e mulheres, muitas vezes também, que vão repudiar esse relacionamento que você tem com a sua namorada ou com a sua esposa. E vão procurar te incentivar a ter um outro olhar para a vida. Entende? Vão falar, Cláudio, você não vê que a Maria, né? Ou mesmo que não seja assim tão direto, porque senão a gente também cai num, né? Mesmo que não seja assim tão direto, às vezes essas mulheres ou esses caras vão buscar tocá-lo, despertá-lo, que ele não merece passar por isso, por meio de outras vias. Por exemplo, o tratando com amor. Porque às vezes ele será tão bem tratado por homens e por outras mulheres com tanto amor,
que ele vai começar a cair a ficha dele de que, que eu vivo na minha casa não é normal. Não é normal, a Maria bate na minha cara. Gente, tem gente que vive isso em casa, tem homem que apanha da mulher. Não é só homem que bate mulher, tem homem que apanha da mulher também. Entende? Tem homem que sofre uma manipulação emocional da mulher muito forte. Entende? Muito forte. E a gente não pode negligenciar. Porque isso é fruto de uma mente, de uma consciência doente, muito impregnada dos impulsos egocêntricos, de querer só para si e de se ver acima de tudo. Essas pessoas violentas, elas também estão dentro desse raio. Elas estão fortemente dentro do eixo, do fluxo ali, dos impulsos egocêntricos. Ah, tá falando que elas são inocentes? Não é que elas sejam inocentes, mas elas também são, em alguma medida, vítimas de si mesmas. Vítimas, em muitos casos, do seu próprio ego. Porque, creia em mim, quem vive assim não é feliz. Existem os casos de psicopatia. Eu não estou falando dos casos de psicopatia. Eu estou falando dos casos de uma maldade, que é uma profunda crueldade, mas às vezes é muito mais por uma ignorância, por uma insegurança. É um espírito que é tão inseguro que ele acredita que todo mundo, ninguém vai querer ficar com ele se ele for de outro jeito, que ele utiliza o terror e o pânico para manter as pessoas do lado. É uma pessoa tão equivocada, a Maria, nessa historinha que eu tô contando, que ela acredita que se ela não torturar o Cláudio desse jeito, ele vai querer ficar com outra mulher. Entende? E aí ela acaba adotando essas posturas, esse controle, essa possessividade doentia, sabe? Essa tortura. Entende? Então, a compaixão que a gente deve exercitar, ela deve vir com um exercício de uma compreensão espiritual do que acontece, elevada. Por quê? Pra gente não cair no erro de julgar o Cláudio, falando que ele matou ela 1000 vezes em outras vidas, e nem cair no erro de repudiar a Maria, porque a Maria, nessa história, é a que mais precisa de ajuda. Então a gente não pode nem achar Cláudio bem feito e nem repudiar a Maria. Esse é o cuidado que a gente tem que ter. É uma compreensão guiada por Deus. Não é uma compreensão guiada pelo ego, guiada pela consciência animal e pelo subconsciente. Entende? Equivocado. Não. É guiada por Deus sempre e o tempo inteiro. Deve vir necessariamente com a ausência do julgamento. Uma compaixão que é permeada de julgamento não é compaixão, é só julgamento. E deve vir também necessariamente com uma vontade grande de fazer alguma coisa. Não é o que a gente chama de dó. Porque a dó é quando a gente inferioriza o outro na sua capacidade. A gente vê, nossa, pessoa não vai, nossa, como você não vai conseguir ser melhor que isso? Tá aqui, eu vou te dar isso, vou fazer isso por você. Ah, eu vou ficar com fulano, que fulano é tão tristinho. Ah, eu vou ficar com ele, porque quem que vai ficar com uma coisa dessa? E você inferioriza o outro, em vez de você fazer algo pelo outro. Sabe? Ah, a pessoa é feinha, a pessoa é desleixada, não se cuida. A maior parte das pessoas... Gente, não tem ninguém que é feio. Não existe isso. Porque tem pessoas que não se cuidam. Você vai chegar na pessoa e falar, ô, mano, nossa, eu vou começar aqui a fazer andar de bicicleta, vou começar aqui fazendo assim. Meu, você não quer vir? Você convida o outro para participar da sua vida. E por meio das suas atitudes amorosas e envolvidas, você utiliza sem, né, imposição, sem, ai, deixa eu levar a palavra do... Não é assim. Ali na rotina, no convívio, você busca inserir diálogos bacanas, busca entender o que está acontecendo com ele e busca estimulá-lo naquilo que você pode, porque você não pode muito, você não é Deus. A gente não é Deus, a gente não pode querer ocupar o lugar que não nos cabe, mas a gente pode, por meio das nossas ações, das nossas palavras, elevar o padrão de consciência do outro, com certeza. E, às vezes, um gesto fraterno vale mais do que palavras conscientes. Porque, no fundo, a pessoa tenha a consciência em algum grau de que ela está num relacionamento ou num trabalho, numa situação que não é legal. Você ficar falando palavras conscientes de que aquilo não é bom,
às vezes vai ser prejudicial, que é quando os espíritos benfeitores nos dizem, não fala não, faça. Então, você não vai nem falar de nada, você vai conversar de alguma bobeirada lá, né, desde que tenha um padrão equilibrado ali, você não vai descer um nível, falar de bobeirinha de vocês, da amizade, nananã, e aí você vai ser gentil. Deixa eu pegar pra você, acha que eu faço pra você, cara, obrigada, isso é muito bacana. E vai com essas palavras afirmativas, nem sempre, porque também fica uma coisa, né, vendida, mas ali com o gesto, com o olhar, com o carinho, com a sua escuta, né, você vai despertar nele, porque as ações também são códigos de ativação. As ações também são códigos de ativação. E por meio dos seus gestos, você vai instalando códigos nele, plantando, que desabrocharão na hora certa. Vai chegar uma hora que você já estava agindo assim com tanto amor para com ele há tanto tempo, que o código se impregnou ali e ativou. E ele vai olhar e vai falar, cara, fulano me trata tão bem, meu. Eu também quero tratar as pessoas bem assim. Fulano me trata tão bem. Eu queria ser tratado assim por todo mundo. Mas mais do que ser tratado assim por todo mundo, eu quero que as pessoas se sintam como o fulano me faz eu sentir. Então, nem sempre você precisa sair com a Bíblia debaixo do braço, uma forma de dizer, né? Com o livro religioso debaixo do braço, vou levar a palavra. Você tem que levar o gesto. O gesto vale mais do que a palavra. Entendeu? É isso, queridos. Muito obrigada e até o próximo vídeo.